Há uma batalha no reino espiritual, mas maior é aquele que peleja por nós. Há uma batalha no reino espiritual para tentar impedir que você receba aquilo que Deus já preparou para você, mas maior é aquele que peleja por nós. No nome de Jesus o inferno estremece. No nome de Jesus, enfermidade bate retirada. É no nome de Jesus, irmãos. Não é no nome do Wagner, não é no nome do pastor, não é no nome de nenhuma autoridade terrena. É no nome de Jesus. E eu quero que você seja tocado por aquilo que Deus vai fazer. Mas o que você apenas experimentar, eu quero que você viva o que Deus já está fazendo aqui nessa noite. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao teu coração. A todos nós aqui, eu quero pedir que você esteja totalmente atento, irmãos. Irmãos, nós estamos em um período de guerra. E o fato é que em todos os momentos nós vivemos batalha espiritual. Tem pessoas que dizem, olha, eu não quero nem ouvir falar sobre batalha espiritual. Mas lamento te dizer, todos os dias você enfrenta uma batalha e ela é espiritual. Mas como vocês sabem, nós estamos vivendo um período onde comemora-se o carnaval. Louvado seja Deus que nós estamos com os nossos jovens acampados nesse período onde muitos estão comemorando a festa da carne. Os nossos jovens estão comemorando a festa do Espírito. Mas a verdade é que é nesse período, irmãos, que as portas do inferno elas se abrem e a mobilização demoníaca é muito grande sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Vivemos um período onde para as igrejas não há incentivo, pelo contrário, há perseguição. E como todos sabem, durante esse período, até mesmo o governo federal distribui verbas do dinheiro público para poder beneficiar essa festa da carne. Mas eu não quero aqui falar sobre política, mas eu quero falar sobre o que Deus está fazendo. Por isso eu peço que você nesse momento fique atento àquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, porque a ação do inimigo para tentar roubar a tua atenção aqui vai ser muito grande. Mas há anjos do Senhor posicionados aqui, irmãos. Eu sei que o campo de batalha é a nossa mente, e Satanás ele vai tentar trazer uma situação de amanhã, que é segunda-feira, ou talvez algo que você está enfrentando hoje, ou que talvez você passou ao longo do dia. Mas eu preciso que você esteja totalmente focado naquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar. Uma coisa é você pelejar, é você lutar, outra coisa é Deus lutar por você. E quando Deus luta, irmãos, Ele não entra na batalha para perder. Não há nenhum registro na história de uma batalha que Deus perdeu. Existe registro de derrota do povo de Deus por desobediência, por não ouvir a voz de Deus. Mas em nenhuma batalha que Deus entrou, Ele saiu derrotado. Então deixa Deus pelejar por você nessa batalha. Deixa Deus lutar por você nessa batalha. Irmãos, eu quero que você abra a tua Bíblia, Marcos capítulo 1, verso 40. Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo muito poderoso que Deus tem comunicado ao meu espírito. E eu quero que você saia daqui nessa noite renovado, com a tua visão ampliada, que você viva milagres. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler o verso 40 até o verso de número 42. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Queridos, o tema da nossa meditação, da nossa reflexão hoje é: Deus
quer fazer. Eu não tenho dúvida que Deus quer operar algo grandioso na sua vida aqui nessa noite. Mas para isso nós precisamos entender alguns processos, para que de fato nós não venhamos esmorecer diante das batalhas que enfrentamos. Mas eu preciso falar algo muito importante para você. Eu não sei se há aqui quem gosta de estudar português. Eu nunca fui tão bom em português, irmãos. Mas a verdade é que às vezes nós temos uma dificuldade na interpretação da Bíblia, e às vezes acreditamos em coisas fora do contexto, que nos impede de viver a essência daquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para essa frase que é o nosso tema. Na verdade, como tema, ela não precisa de pontuação, porque é um nome, e o próprio contexto traz o objetivo daquilo que eu quero falar e comunicar com você. Mas se nós pegarmos essa frase, Deus quer fazer, ela sem pontuação é apenas algo subjetivo. Mas imagine se nós colocarmos um ponto de interrogação no final dessa frase. Deus quer fazer, ponto de interrogação. É óbvio que nós não diríamos dessa forma. Nós teríamos que mudar a entonação para que então ela possa se tornar uma pergunta. Então ela ficaria dessa forma: Deus pode fazer? Veja, de um nome, de algo que poderia ser subjetivo, ao colocarmos uma pontuação, ela traz consigo um objetivo de incerteza, dúvida, impossibilidades. Mas se nós pegarmos essa mesma frase, tirar a interrogação e colocar um ponto final, ficaria: Deus pode fazer. Sem sombra de dúvida, nós estamos determinando o objetivo que Deus pode fazer. Agora, se nós tirarmos esse ponto esse ponto final, e ao invés de colocarmos um ponto final, no final dessa frase, colocarmos um ponto de exclamação, o que nós teremos? Uma afirmação mais veemente, mais enfática. Então não seria mais Deus pode fazer, ponto final. Seria Deus pode fazer. O que eu quero que vocês entendam, irmãos, é que assim como essa ilustração dessa imagem desse homem com essa legenda sobre a sua testa e a sua cabeça explodindo com perguntas, interrogações, exclamações, muitas pessoas vivem como esse leproso. Sabe que Deus tem poder para fazer, mas será mesmo que Ele quer fazer? Não tem dúvida alguma que Deus tem poder para poder realizar o impossível, mas quando se trata de algo dentro da sua vida, será mesmo que Deus quer fazer isso? É o que nós lemos aqui. Nesse contexto onde nós lemos aqui de Marcos, relata-se um fato onde este leproso, ao aproximar-se de Jesus, ele não tinha sombra de dúvida que Jesus tinha poder para curá-lo, ele não tinha sombra de dúvida que Jesus tinha poder para purificá-lo. Tanto é que ele chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. É como se ele dissesse assim: olha, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode ressuscitar, eu sei que o Senhor pode fazer o impossível. A pergunta é: o Senhor quer fazer na minha vida? Eu não sei se você já enfrentou situações assim, de acreditar em situações e momentos da tua vida que talvez você desistiu de algo acreditando que não era a vontade de Deus, que Deus não queria fazer. Eu gosto muito do Salmo número 27, coloca para mim por gentileza. Salmo de número 27, o verso 10. Veja só. No céu existe casamento? O único casamento no céu é do noivo com a noiva.
Jesus com a sua igreja. Mas no céu não existe e não existirá um casamento entre um homem e uma mulher. A minha esposa que está aqui, ela não vai ser minha esposa lá no céu. Mas veja, no céu, todos serão iguais, no aspecto de essência, de adoração a Deus. Não vai ter esse negócio, eu fui empresário, eu fui casado, não. Mas interessante que aqui na terra, Deus poderia fazer da mesma forma, não poderia? Se lá no céu os anjos não casam e não se dão em casamento, aqui na terra, Deus poderia fazer. Mas por que Ele não fez isso? Para que através da união conjugal, no relacionamento entre um homem e uma mulher, ao nascer-se um filho, você possa entender o que é o amor de Deus. Presta atenção, olha aqui para mim. Eu só compreendi o amor de Deus na sua íntegra a partir do momento que eu me tornei pai. Eu sei que algumas pessoas não tiveram o privilégio que eu tive de ter um pai bom, uma mãe boa. Algumas pessoas cresceram sem o seu pai biológico. Mas a verdade é que, mesmo que vocês enfrentam uma situação assim, de não saber o que é ter o cuidado de um pai biológico que te tratou com amor, a verdade é uma só: você vai se tornar um pai, e você vai se tornar uma mãe. E quando você ter o seu filho, então você entenderá o que é o amor de Deus. O objetivo de Deus em dar-nos esse privilégio, irmãos, de poder casar, de poder constituir uma família, é para que você entenda o que é o amor de Deus. Mas veja só o que diz a palavra do Senhor aqui em Salmos de número 27. O verso 10 diz assim, olha: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Sabemos que o amor de Deus é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor supremo. E um amor que mais se assemelha ao amor de Deus, eu já falei em algumas pregações aqui, é o amor da mãe. É claro que existem muitos pais que dedicam a sua vida, mas ninguém melhor para poder expressar o verdadeiro sentido do amor senão uma mulher, quando ela se torna mãe. Porque além dela carregar, de gerar, de ter esse período de gestação, ela sabe muito bem a dor, o sofrimento de poder colocar um filho ao nascer, quando ela dá à luz. Então é claro que o amor da mãe sempre será muito maior do que o amor de um pai, mas o amor da mãe é o que se compara com o amor de Deus. É claro que o amor de Deus numa escala muito maior, mas entenda comigo, você que talvez em determinada situação da sua vida julgou que talvez não é a vontade de Deus fazer aquilo que você está necessitando, entenda comigo, você sabe que Deus pode fazer, você sabe que Deus tem poder para realizar um impossível, mas você chegou a uma determinada situação que as coisas se tornou tão difícil para você, que você começou a acreditar que não é a vontade de Deus. A única resposta que você tem, diante de tantas tentativas, diante do tempo que se passou, é que eu acredito que isso não é a vontade de Deus para a minha vida. Mas vamos fazer aqui a prova social, vamos aqui fazer uma matemática para que você possa entender. Veja só, você é pai, você é mãe. Essa situação que você está enfrentando, comece a passar ela agora para o teu filho, porque uma coisa é fato: a luta que você não lutar, é a luta que o teu filho vai ter que lutar. Então veja só, essa situação, seja ela na enfermidade, seja ela
por ordem financeira, seja ela algo espiritual, que você não recebeu e acredita que não é a vontade de Deus te abençoar. Passa essa situação agora para o teu filho. Você consegue imaginar o teu filho sofrendo o que você está sofrendo? Você consegue imaginar o teu filho passando essa necessidade que você está passando? Agora olha para o teu filho e diz: olha, essa é minha vontade, eu quero que você viva dessa forma. Faz sentido para você? Se não faz sentido para você, por que irá fazer sentido para Deus? Muitas vezes, irmãos, nos enganamos achando que, por não acontecer no nosso tempo, acreditamos que não é a vontade de Deus. Então toda vez quando você tiver esse sentimento que talvez não é a vontade de Deus, faça essa prova. Transporte essa situação para o teu filho, para a tua filha. Veja se é a tua vontade, você como humano, se é a tua vontade que o teu filho e a tua filha esteja vivendo o que você está vivendo. A palavra do Senhor nos diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais Deus nos dará coisas boas àqueles que pedem. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele tem poder para fazer. A questão é que muitas pessoas vivem uma vida abaixo da média. Eu não estou dizendo apenas economicamente, mas até mesmo emocionalmente, no seu casamento, e acreditam que essa é a vontade de Deus, quando não é. O Tiago acabou de ministrar aqui no momento de dízimo e oferta, que às vezes a pessoa, ela se contenta apenas com o ato de sobreviver. Não, para mim está bom, estou pagando minhas contas, estou pagando meu aluguel. Errado. Porque você não vive apenas para você mesmo, você tem que ter para poder abençoar outras pessoas. Mas eu vou ministrar aqui para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção, 3 ações na prática que vão nos levar a viver o milagre de Deus. Queridos, eu vou falar aqui sobre você viver o propósito de Deus. Eu vou falar aqui de você fugir das distrações. E eu também quero falar sobre perseverança. Quando você entender que o fato de você não ter recebido não é o motivo da vontade de Deus, em alguma dessas áreas, eu acredito que o Espírito Santo vai te despertar para que você possa se movimentar e agir. 3 ações que vão nos levar a viver o milagre de Deus aqui nessa terra. Eu quero falar primeiro e usar como exemplo a vida de Jesus. Veja só, a primeira coisa que eu quero falar com vocês: conheça o propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, pelo incrível que pareça, tem pessoas que morrem sem descobrir o propósito de Deus. Tem pessoas que experimentam do bom e do melhor, mas não sabem o que é viver o propósito de Deus. Porque você pode ter tudo que no mundo uma pessoa desejaria ter, mas se você não saber o propósito de Deus para a sua vida, você sempre viverá com um vazio. Não posso aqui citar porque estamos transmitindo online, mas existem alguns famosos youtubers que acumulam milhares e milhares de milhões de pessoas seguindo, que se gastasse todo o dinheiro que tem, ainda não faltaria, porque conta com uma conta bancária exorbitante. Mas essa pessoa em específica que eu estou falando, não estou falando contra a riqueza, mas estou falando de você viver uma riqueza sem um propósito. Ela se sente tão vazia, porque não apenas uma, nem 2, mas mais de 3 vezes já se internou numa clínica para poder ser curado do alcoolismo. Porque por mais que tem todo o dinheiro do mundo, e pode ir aonde quer, pode comer o que quer comer, pode beber o que quer beber, não sabe o propósito que Deus tem na vida dele aqui nessa terra.
e esse vazio o destrói. Existe um vazio dentro de você que somente Deus pode preencher. Existe um vazio dentro de você que, se você não descobrir o propósito por que você está aqui, você sempre viverá como um escasso. Nunca vai conseguir saber o que é ser próspero, porque prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não entender o propósito de Deus, você sempre vai viver como se algo estivesse faltando dentro de você. E existem pessoas dentro das igrejas que vivem dessa forma. Pessoas que acreditam que o vazio que está dentro de si é a falta de um carro novo. E aí ora, Deus, eu preciso desse carro. Aí quando tem um carro novo, não consegue ter paz e alegria. Acho que é uma casa. E quantos, até mesmo dentro do relacionamento, acha que o problema é a esposa, acha que o problema é o esposo, e por conta de achar que esse vazio dentro de si é o seu cônjuge, se divorcia, se envolve em outro relacionamento e se machuca mais e mais e mais, porque não entendeu o propósito de Deus. Jesus, eu não estou aqui falando de Jesus como Deus, mas eu estou aqui trazendo uma realidade de Jesus em sua vida terrena como ser humano. Jesus sabia perfeitamente qual era o propósito dele aqui nessa terra. E Jesus não descobriu o propósito dele aos 30 anos, quando ele iniciou o seu ministério. Jesus, ele teve um tempo de preparação durante 30 anos para poder exercer um ministério de aproximadamente 3 anos e meio. Mas veja, logo quando ainda criança, Jesus sabia muito bem quem ele era e o porquê ele estava aqui. Coloca para mim, por gentileza, Lucas capítulo de número 2, verso 49. Veja só, olha o que diz a palavra do Senhor. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Maria e José ficou assim, sabe quando o grilinho fica cantando? Cri, cri, cri. Jesus tinha cerca de 12 anos, era um adolescente. O contexto aqui se dá quando eles voltavam para suas casas depois da festa em Jerusalém. E depois de 3 dias, Maria e José descobriu que Jesus, ele não estava ali com eles. Eu não estou falando aqui de Jesus, o Deus, o Jesus, o homem que mudou a história. Eu estou falando de Jesus, uma criança. Imagina a cena. Maria perdeu o Filho de Deus. Então eles voltam, irmãos. Eles haviam caminhado 3 dias. Depois de 3 dias, quando eles encontram Jesus, aonde Jesus estava? No templo. Jesus estava fazendo pergunta aos mestres da lei, e eles estavam de boca aberta, como uma criança. Da onde você caiu? Quando Maria encontrou Jesus, ela deu aquele chacoalhão de mãe. Menino, por que você fez isso? Ele falou: calma aí, vocês não sabiam que eu devia estar cuidando dos assuntos do meu pai? Irmãos, Jesus estava anos-luz na frente de Maria e José, porque Jesus já tinha descoberto o propósito de Deus para a vida dele. Jesus não deixou de ser Deus, mas a palavra do Senhor nos diz que quando ele encarnou, ele se tornou como um ser humano, como eu e você. Ele não viveu como Deus, pelo contrário, ele viveu como um ser humano. E como um ser humano ainda criança, ele descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Quanto mais cedo você descobrir esse propósito, menos problemas, menos dor, menos frustrações você vai enfrentar. Houve também um outro fato, que agora não era mais a mãe de Jesus que estava procurando, e sim os seus discípulos.
Coloca para mim Marcos, capítulo 1, verso 38. Esse momento já é um momento quando Jesus estava adulto, já tinha iniciado o seu ministério. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim. Irmãos, essa palavra de Jesus é maravilhosa. Eu sei o porquê eu estou aqui, e é para isso que eu vim. Qual era o contexto? Só para que vocês entendam. Um dia anterior, Jesus havia feito uma das maiores cruzadas, onde várias pessoas haviam sido curadas de todos os tipos de enfermidades. Jesus já não podia mais andar publicamente, porque onde ele estava, milhares de pessoas o comprimiam. Depois de Jesus ter realizado essa cruzada de milagres, ao voltar-se para a casa onde ele estava hospedado, enquanto muitos estavam dormindo já, início da madrugada, Jesus ele sai e vai ao monte para orar. Isso era um costume de Jesus. E o porquê Jesus estava ali no monte orando? Para agradecer a Deus pelas curas, pelos milagres que operou? Não. Para agradecer a Deus pelo dia? Não. Jesus estava no monte orando, pedindo instrução. Pai, qual é o próximo passo agora? Eu vejo nos dias de hoje, muitas igrejas fazem eventos, cruzadas. E o que é normal após um grande evento? Descansar. Nós fizemos um mega evento o ano passado, onde nós atendemos mais de 500 pessoas que nós registramos aqui na igreja. Um evento onde, além de nós pregarmos o Evangelho, realizamos também atos sociais. Tivemos aqui a presença do pai do nosso prefeito. Mas interessante que é padrão das igrejas nós baixarmos a guarda após um grande evento. Por quê? É normal que nós estamos todos cansados. Todos que se envolveram e participaram, e graças a Deus a nossa igreja é uma igreja bem solícita, porque quando tem um evento todos se envolvem. Mas eu lembro muito bem, muitas pessoas que participaram do evento já tinham ido embora, estava apenas aqui a equipe da organização, já era tarde da noite, nós limpando a igreja, levando as coisas que nós tínhamos alugado, devolvendo. No outro dia, o que nós fizemos? Descansamos. Jesus, ele podia, depois dessa grande cruzada de milagres, onde grandes coisas Deus operou, as pessoas viram a glória de Deus, Jesus podia muito bem chegar e falar: olha, vamos para um lugar deserto, eu preciso descansar um pouquinho, pelo menos uma semana, porque milhares e milhares de pessoas estão a caminho de mim, eu preciso dar alimento para eles. Mas qual foi a atitude de Jesus? Ele foi orar, buscar direção. Os discípulos, quando levantaram, viram que Jesus não estava ali na casa onde eles estavam hospedados. Então eles ficaram preocupados. E aonde eles tiveram a brilhante ideia de poder encontrar Jesus? No monte. Porque sabia que Jesus estaria ali. Quando eles encontraram Jesus, falou: Senhor, todos estão aqui te procurando. E essa foi a resposta de Jesus: olha, amanhã nós vamos para outras aldeias para pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Os discípulos talvez poderiam dizer: Senhor, mas nós estamos cansados, nós viemos de uma viagem, foi um grande dia onde o Senhor operou tantos milagres, atendemos centenas, milhares de pessoas, vamos descansar um pouquinho. Jesus disse: não, vamos para outra cidade pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Quando você sabe o propósito da sua vida, você não perde tempo, irmãos. Quando você sabe o propósito da sua vida, você não perde tempo. Existe uma frase, essa frase foi inspirada no livro de Alice no País das Maravilhas, que diz assim: olha, quando você não sabe para onde ir,
qualquer caminho serve. Irmãos, se você não sabe o propósito de Deus, a sua vida será sempre uma experiência. Se você não sabe o propósito de Deus, o porquê você está aqui, se você não tem uma visão clara do plano de Deus para a sua vida, você se distrai com muitas situações. Veja só, um outro exemplo aqui da vida de Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado. Coloca para mim, por gentileza, João capítulo 12, verso 27. Veja só, palavras de Jesus: agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Poucas horas antes de tudo acontecer, para que então Jesus fosse crucificado, o seu coração estava angustiado. A angústia que Jesus sentia no seu espírito era muito grande. Veja só, Jesus nunca cometeu um pecado, mas ele iria enfrentar o peso do pecado da humanidade. Jesus sabia muito bem o que ele iria sofrer nas mãos dos soldados romanos. Ele sabia muito bem todo o processo que seria levantado de injúrias contra ele, para que então ele fosse crucificado. Então ele fala com os seus discípulos: olha, o meu coração, ele está perturbado. Outras palavras, eu estou em profunda angústia. O que eu faço agora? Eu vou orar ao Pai para que o Pai me livre desta hora? Não, não vou fazer isso. Foi exatamente para isso que eu vim. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, até mesmo os momentos de dores, eles não podem te parar, porque você sabe que faz parte do processo. Quantas pessoas em meio aos processos que irão levá-lo ao cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida, desistem porque não suportam a traição, não suportam as calúnias, não suportam as dores, não suportam o sofrimento, e muitas vezes querem dizer: ah, se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Você não sabe o propósito de Deus para a sua vida. Eu nunca esqueço, irmãos. Eu peço aqui respeito a todos os familiares, e principalmente ao presbítero Heleno, irmãos. A história que foi de vida da irmã Manuela, eu tive a honra e o privilégio de poder conhecê-la pessoalmente. E eu nunca vi uma pessoa pregar tão bem como ela pregou. Anos e anos sofrendo com o câncer. Toda vez quando você iria visitar, ela sempre tinha uma palavra de consolo. Você iria para consolá-la, mas você saía de lá consolado. A dor que ela sentia era tamanha. Mas várias e várias vezes ela dizia: louvado seja o Senhor, porque eu sei que Deus está comigo. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, nem mesmo a enfermidade pode te parar. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você não desiste por qualquer coisa que acontece. Muitas pessoas desistem porque não sabem o que Deus quer realizar. E muitas vezes o caminho e o processo que Deus quer fazer, às vezes é o caminho de dor. Jesus estava em meio a uma angústia profunda. Ele podia muito bem dizer ao Pai: Pai, eu não quero mais, deixa eu voltar para o meu reino. Mas não. Ele diz: foi exatamente para isso que eu vim. Aleluia. Sabe o propósito de Deus. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Veja só, feijão com arroz. Não estou falando que você tem que comer feijão com arroz, mas é que é coisas tão simples, que às vezes por ser tão simples, nós julgamos que não é necessário.
Se você quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida, primeiro, oração. Ah, Wagner, eu sempre ouvi sobre a oração. Tudo bem, mas você ora? Uma coisa é falar sobre a oração, outra coisa é orar. Segunda coisa, quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Gaste tempo meditando nas Escrituras Sagradas. As pessoas não passam tempo com Deus meditando nas Escrituras Sagradas. Se você pegar o histórico do seu Instagram, sem sombra de dúvida, você teve dedicado mais tempo olhando o feed do seu Instagram do que lendo a palavra de Deus. Eu fiquei tão feliz aqui, nós estávamos aqui no momento de oração. O Alifer falou algo tão maravilhoso, irmãos. Ele colocou como um propósito esse ano ler 2 vezes a Bíblia. Para você ler a Bíblia 2 vezes, você precisa ler no mínimo 7 capítulos por dia. E glória a Deus por isso, Alifer. Porque se você quer ficar rico, lê a Bíblia. Se você quer se tornar próspero, lê a Bíblia. Se você quer entender o propósito de Deus para a sua vida, lê a Bíblia. Se você quer ter uma vida abençoada, lê a Bíblia. Porque é através da palavra de Deus que você vai descobrir quem você é. Porque quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, mais conhecemos de Deus. E quanto mais você conhece de Deus, mais você sabe quem você é. Às vezes as pessoas dizem: ah, Wagner, mas por que eu tenho que ler a Bíblia para descobrir o propósito de Deus para a minha vida? A Bíblia não fala nada sobre Wagner, a Bíblia não fala nada sobre o Henrique, sobre o Maicon, sobre... Mas a Bíblia fala sobre Deus. Quanto mais você conhece sobre Deus, mais você sabe quem você é. Terceira coisa, se você quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida, tenha tempo a sós com Deus, irmãos. Você vai ver que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em vários momentos, em várias ocasiões, você vai se deparar com um escritor dizendo: Jesus foi ao monte orar, e Jesus subiu ao monte, e Jesus estava no monte orando como era de costume. Porque não era um ato religioso, era Jesus estar perto de Deus para tirar tempo a sós com Deus. A oração não é um monótono, não é um ato religioso apenas quando você fala, não. A oração é um diálogo entre o pai e o filho. Mesmo que você não tenha palavra alguma, mas tire esse tempo para estar sós com Deus. Tem pessoas que vão fazer devocional e falam assim: eu preciso levar o celular porque a minha Bíblia está no celular. Ah, eu preciso levar o celular porque a minha Bíblia, o meu celular tem alguns fundos. Eu também gosto. Eu gosto de colocar um fundo musical, ter aquele tempo de adoração. Eu passo horas e horas e horas ali adorando a Deus. Mas eu não posso fazer com o meu celular. Porque se eu fizer com o meu celular, a cada 5 minutos eu vou receber uma mensagem do WhatsApp. Aí querendo ou não querendo, você fala, já baixa a telinha ali. Você perdeu o tempo com Deus. Irmãos, o diabo é tão sacana. Eu até falei com o Júnior deu risada essa semana. Eu estou numa campanha de oração da meia-noite a 1. E pelo incrível que pareça, irmãos, eu levei meu celular porque eu falei: esse momento ninguém vai me perturbar. E eu estava lá no meu momento relax com Deus, ouvindo meu fundo musical, adorando a Deus com as minhas mãos levantadas. Irmãos, eu pareço um doidão. Eu fecho a porta lá do meu quarto, porque se as crianças entrarem, eles vão se escandalizar. Mas veja, 00:50, o nome do meu cliente lá apareceu. E pior que não apenas aparece, mas fica lá no meio da tela do celular, irmãos. Eu falei: que desgraça, né? 00:50 mandando mensagem para mim. Mas o que é isso, irmãos? É o inimigo querendo tirar o teu foco. Porque toda vez quando você quer tirar tempo com Deus, o inimigo sempre vai criar uma situação para que você não tenha tempo a sós com Deus.
Porque quando você está a sós com Deus, é Deus falando com você, é você tendo aquele momento de pai e filho, onde o Espírito Santo ele começa a desconstruir algumas crenças que você idealizou dentro de você, e ele começa a dizer: não é por aí, eu quero fazer. Essa não é minha vontade não, meu filho, eu quero te abençoar. Então, se você quer viver milagres, aprenda a conhecer o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Qual é a segunda coisa? Cuidado com as distrações. Veja só, abra lá em Hebreus, capítulo de número 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1. Alguém aqui gosta de perder dinheiro? Eu não gosto. Biblicamente dizendo, irmãos, se você perde dinheiro para juros, se você perde dinheiro com coisas desnecessárias, você está pecando. Porque o dinheiro, ele não é o seu Deus, mas o dinheiro é uma ferramenta que Deus tem confiado. E tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós precisamos multiplicar. Aí está o grande perigo de algumas pessoas a dizer: não, o que eu tenho é suficiente para mim. Você está multiplicando? Mas veja só, pior do que perder dinheiro ou se desgastar emocionalmente é você perder o tempo. Eu vou repetir. Talvez você esteja preocupado com algumas coisas financeiramente que você está perdendo, mas pior do que você perder dinheiro e ter desgaste emocional é você perder o tempo. O tempo é a maior moeda de valor. O dia de hoje nunca mais vai se repetir. Existe uma palavra, nós já vamos ler aqui Hebreus, mas existe um texto nas Sagradas Escrituras que, quando eu aprendi o significado dele, fez todo sentido para mim. É um salmo que diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu, Wagner, mero mortal, falei com Deus que eu quero viver até os 95 anos. Só que o problema é quando você estabelece um tempo que você quer viver, e eu não sei se eu vou viver todo esse tempo, ou se eu vou passar esse tempo, mas eu estava olhando e falei: Deus, falta só 54 anos de vida para mim. Às vezes parece muito, não parece? Mas pergunta para quem está com 60 anos, se 50 anos não passou rapidinho. Se você entender que o tempo de hoje é tão precioso e você não pode desperdiçá-lo, você não vai ficar mais perdendo tempo com coisas que não vão te levar a nada. Veja só, Hebreus capítulo 12, o verso de número 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Veja só, o que nos atrapalha? Às vezes as pessoas acham que o que nos atrapalha é apenas o pecado. Mas deixa eu falar algo importante aqui para você, e eu quero que você entenda. Não é apenas o pecado que te atrapalha. Existem coisas que não são pecados que te atrapalham. Olha só que o escritor aos Hebreus diz: olha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que de tão perto nos rodeia. Veja, existem pessoas que se envolvem em situações que não é pecado, mas situações que fazem com que ele perca tempo, se desgasta, porque é coisa que ele não devia fazer. Deixa eu contar um exemplo aqui para você. Comprar coisas que eu não preciso comprar é errado? Não é errado. Mas a pessoa começa a comprar uma coisa, começa a comprar outra, começa a comprar outra. Daí o que acontece? Se torna um embaraço na sua vida, que daí começa a dizer: eu não posso ir no culto hoje,
porque eu preciso fazer uma hora extra para poder pagar essa conta. Ah, eu não posso fazer isso porque eu fiz um compromisso e eu preciso pagar. Não é errado você comprar, o errado é você perder tempo. Se livre de tudo aquilo que te atrapalha. Outra situação que eu vejo muitos cristãos sofrendo é assumir uma responsabilidade que não é sua. Ah, Wagner, mas nós precisamos ajudar. Tudo bem, mas é para você ajudar? Existem pessoas presas emocionalmente, que vivem com a sua vida travada, porque assumiram responsabilidades que não era para ter assumido. Existem pessoas que não estão vivendo o extraordinário de Deus, porque estão paralisadas com pessoas que estão roubando o seu tempo. Se você quer viver uma vida de milagres, você precisa aprender a não assumir responsabilidades e compromissos que não é para você. Ah, Wagner, mas Deus me chamou para isso. Ele te chamou realmente para isso? Veja só, coloca para mim Neemias, capítulo de número 6. Eu vou ler o verso 2 e o verso 3 com você. Sambalate e Gesse mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Neemias, diante de uma tarefa, onde ele colocou data de início e data de término, ele sabia que ele não tinha tempo para perder com pessoas que não vai edificar. Nós estamos falando aqui de dois homens que eram autoridades ali, dois homens que tinham funções, até mesmo sociais, cargos de confiança, mas que na verdade não queria ajudá-lo, pelo contrário, queria prejudicá-lo. Mas Neemias, diante da tarefa e o compromisso que ele tinha assumido primeiramente de Deus e depois com o rei, ele falou: não tenho tempo para perder. Por que eu vou parar essa obra? Existem pessoas travadas emocionalmente, porque deixaram de fazer o que era para fazer e começaram a fazer o que não foi chamado para fazer. Eu quero que você reflita muito bem sobre isso, porque talvez você é uma dessas pessoas que vive dizendo: Senhor, por que minha vida não rompe? Por que minha vida sempre acontece dessa forma? A questão é, será que você não está fazendo o que não é para você fazer? Será que não está na hora de você chegar para essa pessoa e dizer: olha, se você não quer viver uma vida de vitória, eu vou viver. Existe um texto nas Sagradas Escrituras que diz assim, lá em Eclesiastes capítulo 3: há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se. É a palavra que está dizendo. Ah, mas eu gosto de abraçar todo mundo, Wagner, porque eu sou tão bonzinho. Pois é, por isso que você está vivendo essa vida. Porque se você não entender que existem pessoas que vão querer roubar o seu tempo, você sempre vai ser refém dessas pessoas. Então não perca tempo com quem quer roubar o seu tempo. Nós falamos aqui sobre conhecer o propósito de Deus, falamos aqui sobre distração, e eu quero ir agora para o último tópico, que é perseverança. Veja só, eu quero ler essa parábola com você, e eu preciso ler ela na íntegra, então eu peço que vocês prestem muita atenção. Lucas capítulo de número 18, verso 1 a 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário.
Por um tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Verso 8: eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deixa eu falar algo aqui para você. Desista de desistir. Não existe um termo melhor para a palavra desistir, a não ser desista de desistir. Porque nós não vivemos milagres, não é porque Deus não quer operar milagre, não é que Ele não tem poder para operar esse milagre, pelo contrário. Nós muitas vezes nos privamos das bênçãos e milagres de Deus, porque nós não perseveramos naquilo que nós precisamos fazer. Jesus usa essa parábola para ilustrar uma situação onde uma viúva que ia continuamente até um juiz injusto. O erro de muitas pessoas é achar que Deus é esse juiz injusto. Pelo contrário, a própria parábola, Jesus ao contar essa parábola, ele começa a explicar: olha, ele não temia aos homens nem a Deus, não é Deus esse juiz. Mas veja, se uma mulher, é claro que nós estamos falando aqui de uma parábola, se uma mulher que entende que o juiz é um juiz iníquo, que não teme a Deus e nem aos homens, o que faz ela continuar perseverando? O senso de justiça. Nós desistimos fácil. Como a igreja desiste fácil. Deixa eu fazer aqui um teste com vocês. Nós passamos 12 dias em oração por 12 meses do ano de 2026. Cada um aqui clamou a Deus por um propósito. Nós estamos hoje em fevereiro. Você sabe qual é o propósito que você clamou a Deus? Se você sabe, ok. Agora, se você até esqueceu, existe uma verdade só: você não perseverou. Aí chega dezembro, dia 31 de dezembro, e essa pessoa não recebeu, e aí começa a dizer: esse negócio de oração para 12 dias, para 12 meses, não funciona não. Eu pedi, Deus não me deu, tudo bem. Mas o que você pediu? Eu esqueci. O que fez essa mulher continuar foi o ato de justiça, ela entender: eu preciso, é direito meu. Irmão, se você não entender o que Deus já disponibilizou para você, você sempre vai ficar colhendo migalhas. É momento de você despertar e entender: Senhor, faz-me justiça. Eu não aceito a minha casa desse jeito, eu não aceito a minha vida financeira desse jeito, eu não aceito perder o meu filho para Satanás. Mas muitas pessoas começam a olhar a situação e começam a dizer: eu acho que não é vontade de Deus não. Mentira. Você que não consegue perseverar. Veja só. Uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha desistido de um propósito. Um propósito que eu sabia muito bem, porque há muitos anos ela havia comentado comigo sobre esse propósito, nós oramos junto. E uma vez essa pessoa chegou até mim e disse: Wagner, eu acho que não é vontade de Deus não. Eu falei: não é a vontade de Deus? Aí eu parei de orar porque não é a vontade de Deus. Bom, se você chegou a essa conclusão, de fato Deus falou com você. Sabe qual foi a resposta dessa pessoa? Pois bem, Wagner, você sabe que não é todo dia que nós ouvimos a voz de Deus. Mas eu entendi que, por eu ter pedido e Deus não ter atendido, eu acredito que não é vontade de Deus. Isso é uma desculpa para quem não quer perseverar. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, diante de uma situação que a Bíblia
ela traz como registro um espinho na carne. Nós não sabemos ao certo se de fato era uma enfermidade ou se era talvez algo que importunava. Mas por 3 vezes Paulo, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando daquele que foi inspirado pelo Espírito Santo para poder escrever mais de 1/3 do Novo Testamento. Por 3 vezes Paulo orou a Deus para que Deus o livrasse daquele espinho na carne. E na 3ª vez, sabe o que ele ouviu de Deus? Não, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E Deus não apenas falou não para ele, como Deus também explicou o porquê. E ele entendeu que por conta das revelações que ele tinha, o espinho na carne era necessário. Agora eu pergunto para você que desistiu, e faço a você a mesma pergunta que eu fiz a essa pessoa: Deus falou com você? Se Deus não falou, continue orando. Se Deus não falou, continue clamando. Se Deus não falou, continue pedindo. Mas continue, não pare. Só pare quando Deus disser: não, eu não vou fazer. E o não de Deus para nós é o quê? Um sim. Como assim, Wagner? Todo não de Deus é melhor do que o sim. O sim da nossa vontade. Porque Deus sabe muito bem o que vai acontecer com você daqui um dia, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Deus sabe. Então, se Deus disser a você não, entenda isso como um sim para você não sofrer, um sim para você não viver uma vida de derrota, um sim para você viver uma vida próspera. Porque é melhor o não de Deus e ter a abundância do Senhor do que você viver insistindo naquilo que não é para você e sofrer. Uma vez, irmãos, não era nem aqui, era na nossa igreja, mas era ali no Gustavo Piscinini. E naquela época era comum a gente trazer outras pessoas. Não que isso seja errado, mas hoje a nossa igreja ela tem, né, um padrão um pouco diferente. Nós procuramos dar honra aos da casa, porque nós precisamos saber exatamente quem está subindo este púlpito aqui para poder ministrar a palavra de Deus, porque não é apenas a igreja, é a noiva de Cristo. Mas naquela época era muito comum a gente sempre: você pode pregar na minha igreja? E às vezes vinham pessoas que você nem conhecia. E pensa numa época que eu estava enfrentando, irmãos, uma dificuldade que era fora do normal. E eu aprendi que quando você está passando momentos difíceis, você precisa buscar a presença de Deus. E eu fui para aquele culto e as pessoas disseram: olha, vai vir aqui uma profeta. E glória a Deus, irmãos, eu respeito sim o chamado profético. Eu sei que Deus usa homens e mulheres. Mas veja só o desfecho dessa história. E eu fui naquela expectativa: Deus, fala comigo. Senhor, muda essa situação. Traz uma resposta que venha me trazer força para continuar. Irmãos, eu tenho algo comigo, que sempre quando Deus vai usar uma pessoa para falar comigo, Deus fala antes comigo. Sempre foi assim. Mas eu aprendi isso do jeito mais difícil, que foi o contexto dessa história que eu vou compartilhar com vocês. E eu ali naquela vontade: Deus, fala comigo, usa essa mulher para falar comigo. E Deus não falou nada comigo. E aí aquela mulher veio, falou com um, falou com o outro, e eu ali: eu estou aqui. Aí ela chegou para mim e falou: Deus manda te dizer que você vai enfrentar uma situação muito difícil na sua vida, que você vai passar por um momento de dificuldade tão grande. Irmãos, era só desgraça que aquela mulher falava. E eu falava: meu Deus. Mas sabe quando você recebe uma palavra que não te traz paz? E de muito cedo, irmãos, na escola dominical eu aprendi que nós não devemos julgar o profeta, mas nós devemos sim julgar a profecia. E aquela mulher começava a dizer essas desgraças para mim e dizia: amém? E eu ficava quieto. Amém para você, para mim não. E aí uma hora ela pegou e falou assim: você não acredita em mim? Eu falei: irmã, na boa, eu não te conheço, não é o que eu quero ouvir. Se a senhora estivesse dizendo para mim que eu vou receber uma chave, eu já tinha levantado a mão, uma chave de um carro, uma chave de alguma coisa.
mas eu estou passando um momento tão difícil que mais derrota para mim não vai fazer sentido agora. E eu falei para elas: olha, eu não vou dizer amém não, eu vou orar, vou levar diante do altar de Deus, se for de Deus, amém, mas eu não vou dizer amém aqui para você não. Irmão, essa mulher ficou brava. Mas sabe aquele negócio que me trouxe um peso tão grande? E a palavra do Senhor nos ensina que nós não podemos julgar o profeta. Cabe a Deus fazer isso, mas nós devemos se levar. Senhor, é realmente isso que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, não é o que eu queria ouvir, mas é o que o Senhor tem para a minha vida? Irmãos, eu sei que eu não aceitei aquela palavra, porque eu já estava passando uns momentos difíceis. Mas quantas pessoas, por não entender a palavra de Deus, começam a aceitar tantas derrotas na sua vida? E começa a achar: essa é a vontade de Deus para a minha vida. Não é a vontade de Deus. Volto a repetir o que eu falei no início dessa mensagem. Você é pai, você é mãe? Passa essa situação para o seu filho então. Começa a olhar ele sofrendo do jeito que você está sofrendo. Começa a ver ele passando a necessidade que você está sofrendo, que você está passando. Você vai ter prazer? Não. Isso não significa que o pai e a mãe não têm que corrigir, irmãos. Ou coisa difícil é corrigir filho. E quando você tem que dar umas palmadas? Eu tenho os meus, que o Samuel já fez 18 anos e o Davi tem 13 anos. Mas eu já dei umas palmadas neles. Você acha que quando o pai dá aquelas palmadas, o pai fala: oh, coisa gostosa, estou aliviado? Claro que não. Pesa o coração. Mas o pai muitas vezes ele corrige, mesmo sabendo que isso gera dor para ele, porque sabe que é o melhor para o filho. Então entenda uma coisa: se você está passando um momento que você entende que é o plano de Deus para a sua vida, fica tranquilo, vai vir a abundância, vai vir o escape, vai vir a solução, porque a palavra do Senhor nos diz que ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu enfrente momentos difíceis, o Senhor é o meu escudo, Ele sempre estará com você, Ele não vai te desamparar. Ou coisa gostosa é passar pelas dificuldades com Deus, porque os maiores lugares aonde o povo de Israel experimentaram o milagre não foi na terra prometida, foi durante o deserto. Mas você precisa entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Porque se você não entender essas três coisas, o propósito de Deus, se você não entender que você precisa fugir das distrações, e se você não perseverar, você vai deixar de viver o milagre de Deus. E se você quer viver o milagre de Deus, eu quero que você se coloque em pé, eu vou orar com você.